A paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindo a mais um comentário bíblico desse quarto trimestre. Estamos comentando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Estudo baseado no livro de Jó. E hoje nós estamos com a lição de número 8, que traz o discurso de Zofar, que vai tentar explicar a causa do sofrimento ali do patriarca Jó. Nas duas aulas anteriores, nós falamos sobre argumentação de Elifaz e Bildade. Você pode acompanhar essas aulas aqui no nosso canal, essas aulas estão gravadas. E hoje vamos apresentar o discurso do Namatita, que veio de Namá, é um local indefinido, mas Zofar, que tem um sobrenome de significado de rude, áspero, veio de Namá ali para consolar, para confortar Jó, e vai apresentar para Jó qual que é o seu pensamento, qual que é a sua visão a respeito do sofrimento. E nós vamos encontrar o seu discurso no capítulo 11 e no capítulo de número 20. Então ele vai apresentar dois discursos em relação ao que ele acha, ao que ele pensa do sofrimento. E nós vamos ver que para ele o justo não passa por tribulação. E toda a prosperidade terrena era fruto de uma vida de justiça, de temor diante de Deus. Era isso que ele estava pensando. E ele vai tirar suas conclusões dentro daquilo que ele aprendeu, o que? Pelos seus antepassados. Então ele tira a conclusão sem investigar os fatos, sem ter uma noção ali do que está por trás ali do sofrimento de Jó. Então, segundo ele, Jó estava sendo condenado porque Jó havia cometido uma iniquidade e Jó era hipócrita por não aceitar essa argumentação dele, dos seus amigos a respeito do sofrimento ali. Ele segue a mesma linha, a diferença é que os amigos deles bate muito forte em relação a uma transgressão e Zofar não fica muito atrás e ele vai até mesmo extrapolar ali com as suas palavras. Nós aprendemos, no caso aqui de Zofar, que toda disputa, todo juízo, nós temos que deixar para Deus, porque Deus, ele julga segundo a verdade, Deus é justo. E Zofar é uma pessoa que se acha mais justa do que as outras. Então ele se achava o quê? Uma pessoa totalmente moral, uma pessoa totalmente justa, e ele se declarava o quê? Porta-voz de Deus. Que Jó estava errado e que deveria ali se arrepender. E nós vamos ver que Deus não fala através dele. Então, ao que Zofar ele apresenta aqui são conceitos meramente humanos, religiosos, sem, contudo, ser guiado por princípios espirituais do que está ocorrendo. Então, nós vamos estar estudando esse texto, nós vamos ver a nossa lição, ela vai trazer, já no versículo 1 e 2, vai identificar Zofar, é o Namatita. Então, ele vem do lugar agradável, mas ele é uma pessoa rude, tem nada a ver, o local tem um belo nome, belo significado, mas a sua vida não reflete aquilo que ele deveria ser.
E ele fala, começa no versículo 2, né, ele já acusa Jó de ser o quê? De ser um tagarela, de falar demais. Palavras vazias, palavras vãs, que Jó estava ali expressando que Jó, na verdade, ele era um mentiroso. Ele era um grande pecador, ele era uma pessoa ímpia e todo aquele sofrimento era um julgamento de Deus, porque Deus, ele é sábio e ele sempre vai trazer tribulação para os maus. Então isso, dentro desses versículos, ele vai trazer o que essa visão que ele tem do sofrimento ali com a pessoa de Jó. Então, o desejo de Jó era que Deus viesse ali e debatesse com ele para que ele pudesse ali compreender o que está passando. E Zofar vai dizer, meus irmãos, se Deus aparecesse para Jó, não resta dúvida que ficaria ao lado deles, de Elifaz, Bildade e Zofar, e não ficaria ao lado de Jó. E Jó, por não aceitar essas argumentações dos seus amigos, ele vai dizer aqui que Jó, ele era como um animal irracional, é como um asno, que não aceita a verdade, não é capaz de conhecer essa verdade. Então, no capítulo de número 12, Jó vai refutar essa visão dele, que ele passa, que Deus ele é sábio, e por isso ele vai trazer ali uma tribulação sobre todos aqueles que praticam alguma impiedade. E Jó vai dizer que verdadeiramente Deus é sábio, há muitas coisas que nós não conhecemos, mas que eles não eram dono da verdade, não eram representantes de Deus, que eles não conheciam. Então nós vamos ver que Jó diz que verdadeiramente existe uma sabedoria de cima. Tiago vai falar sobre isso, né? Sobre essa sabedoria que nós temos que buscar, essa sabedoria que vem do alto, porque ela é pacífica, ela é tratável, né? Que há essa sabedoria divina do alto, mas que os seus amigos desconheciam por completo essa sabedoria, porque se eles conhecessem essa sabedoria, não o acusava, não iria acusá-lo sem prova, sem o ônus da prova. Eles apenas estavam trazendo argumentação vazias. E Jó chega até a dizer que esses seus amigos, eles seriam ali inventores de mentira e médicos que não valem nada. Então, Jó, ele argumenta, ele reage diante dessa argumentação ali de Zofar, que Deus, ele é sábio e que trará o que? Tribulação para todos os maus. Então, Jó não aceita, né? E até mesmo traz uma ironia sobre a sabedoria deles, dizendo se eles morrerem, vão acabar os sábios sobre a face da terra, porque a sabedoria está com eles. E Zofar vai continuar dizendo para Jó é o seguinte, né? Você ainda está sofrendo pouco, porque você merecia mais do que você está passando. Mas tem uma maneira de você ser restaurado, tem uma maneira de você conseguir tudo de volta. Novamente, você conseguir tudo de volta. E aí ele vai argumentar, não está na lição esse texto, mas está na Bíblia Sagrada. Nós vamos ler Jó, capítulo de número 11, versículo 13 ao versículo número 15. Ele fala para Jó, é o seguinte, ó. Se dispuserem o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula
estarás seguro e não temerás. O que ele está dizendo? Ele está dizendo se Jó tiver uma vida de conduta correta, tiver uma vida de oração e for uma pessoa que renuncia o pecado, logo nenhum mal virá sobre ele. Logo ele não passará por nenhuma tribulação. Então nós vamos ver que o conceito, que a ideia que Zofar apresenta é se nós praticarmos um rito de vida, andarmos dentro de uma norma, nós vamos ser justificados diante de Deus e nós não vamos ser alcançados por nenhuma calamidade. Então, logo, ele está dizendo que tudo isso que está vindo sobre Jó é resultado da sua iniquidade. Porque se Jó procedesse dessa maneira, fosse um homem que tivesse uma conduta correta, um homem de oração e que renunciasse o pecado, logo ele estaria colhendo bênçãos de Deus, prosperidade material e não estaria passando o que ele está passando. Então, nós vamos ver que a sua filosofia, a gente usa essa palavra teologia, mas na verdade ele erra muito a respeito de Deus, mas aquilo que o diabo acusou, interessante, aquilo que o diabo acusou Jó, o diabo falou para Deus que Jó só era fiel porque Deus havia dado a ele prosperidade, mas se Deus ali tirasse esses bens que ele tinha, Jó não seria fiel, porque Jó só obedecia, no caso, ele estava sendo obediente por causa da prosperidade material que ele estava ali alcançando. E essa é a mesma linha de interpretação de Zofar em relação às bênçãos, quer dizer, é uma maneira de nós fazer um toma lá da cá. Se nós obedecemos as normas, obedecemos os dogmas, logo nós vamos ser alcançados por toda a prosperidade e o mal não vai nos tocar. Então, essa argumentação dele é errada, porque quando ele vai dizer, tudo o que ele diz é o que deu testemunho de Jó. Deus fala para o diabo, olha o meu servo Jó, homem reto, homem íntegro, então a conduta dele era uma conduta correta. Ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa correta, era um homem de oração. O texto fala que todos os dias ele levantava de madrugada, ele oferecia sacrifícios a Deus como sacerdote do lar, fazia intercessão pelos filhos, ele orava a Deus, e o próprio Deus fala que ele temia a ele e desviava-se do mal. Então Jó renunciava ao pecado. Então, essa argumentação de Bildade, ou melhor, Zofar, ela é uma argumentação equivocada, errada em relação, meus irmãos, à graça de Deus. A única maneira, Jorge havia falado, a única maneira do homem ser justificado diante de Deus é através da graça, não é por méritos. Salvação é pela graça. Nós vamos ver que a fé em Cristo, nós alcançamos a salvação, logo nós vamos caminhar o quê? Nas boas obras, mas não é o meio do homem ser justificado diante de Deus. Então, o que Zofar traz é que é possível negociar com Deus. Então, se praticando algumas verdades, logo você não vai colher tribulação. Então, se Jó aceitasse essa argumentação, esse conselho, ele haveria de estar confessando ali que havia colhido tudo aquilo porque ele havia cometido alguma transgressão. Então, mesmo diante dessa insistência dos seus amigos de apontar a ele uma consequência ali de um pecado oculto, de uma transgressão de uma norma moral que havia no seu tempo, nós vamos ver que Jó aqui, ele reage, ele não aceita essa aplicabilidade aqui ele faz
ou melhor, Zofar, ele vai trazer a sua resposta, capítulo 12, o 13 e o 14, é uma refutação a essa teologia de Zofar. E ele vai falar no capítulo 14, no versículo de número 7, ele fala: porventura há esperança para a árvore, pois que mesmo que seja cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem onde está. Então Jó está dizendo, eles estavam comparando Jó como uma árvore, que Jó havia sido ali alcançado por todas essas calamidades e havia ali perecido. Mas Jó está dizendo, meus irmãos, que o homem não é como a árvore, né? Depois que perece, acaba, não tem jeito. Mas nós fazemos uma aplicação aqui e uma verdade, né? Alguns vão dizer que Jó não tinha essa crença, essa visão, mas o que dá a entender aqui é que Jó mostra o que? Uma crença na ressurreição, ainda que esse tabernáculo, essa casa terrestre, ela seja destruída, nós vamos ver que há um alicerce, as raízes, há um fundamento que fica, que é a fé, é a confiança em Deus, é a esperança, que isso levará ao que? A uma nova vida, levará à ressurreição. Então, Zofar está equivocado em relação a essa filosofia do toma lá da cá. E ele vai apresentar o seu segundo discurso no capítulo número 20, onde ele vai estar comentando sobre a questão do julgamento de Deus, do seu castigo sobre os pecadores. Então, no capítulo 20, Jofar apresenta o seu segundo discurso. Ele vai dizer que a prosperidade dos ímpios não passa de uma ilusão e dura apenas um instante. Então, para Zofar, a prosperidade do ímpio é como você comer uma comida envenenada. Ela, a princípio, ela vai te satisfazer, vai te encher, mas logo ela vai trazer a você o quê? Uma digestão trágica, vai trazer a ruína. Então, ele apresenta dentro da sua argumentação que a prosperidade do ímpio, ela não subsiste, ela não prevalece, porque certamente Deus trará sobre ele o que? Tribulação, trará sobre ele ali calamidades, sobre aquilo que ele tem. Então ele fala que Jó é um homem perverso, Jó está recebendo a herança daquilo que ele plantou, porque Jó oprimiu e desamparou os pobres, tomou o seu salário, roubou-lhe as casas que ele não edificou. Então ele está falando que tudo aquilo que Jó construiu foi baseado dentro de uma vida de perversidade, de desonestidade, uma vida de trapaça. Então, logo o ímpio, ele não vai prosperar diante disso tudo. E nós vamos ver, meus irmãos, que Jó vai mostrar que ele não crê assim. Que na vida real, a verdade mostra o quê? Uma outra coisa do que Zofar está falando. Se nós formos ler lá no Salmo 73, nós vamos ver que Asaf, ele chega a ficar meio desiludido, porque ele vê que os ímpios prosperam, que eles descem a sepultura sem nenhuma dor. Então, o que Zofar está vendo, ele acredita somente numa retribuição nessa vida física. E nós sabemos, meus irmãos, que todos nós haveremos de comparecer diante de Deus, todos os bons e os maus, os justos e os ímpios,
para que cada um receba conforme aquilo que eles fizeram por meio do corpo. Então, o justo, os bons, entrarão para o gozo, para ali o descanso do seu Senhor, mas os ímpios, os maus, eles entrarão para o castigo eterno e sofrerão o que? Eternamente. Então fica evidente que nessa vida física nem sempre a maldade ela será, vamos dizer assim, castigada, mas nós não podemos nos esquecer que a vida continua após o túmulo, após a morte, há uma vida eterna para ser vivida. Nós temos alguns exemplos, além do capítulo, além do Salmo 73, nós temos também a questão ali do... Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Então, o rico sempre viveu uma vida de regalia, de luxúria, desprezando os pobres, uma vida que não era boa diante de Deus, enquanto que Lázaro, mesmo diante de uma situação difícil que ele vivia, ele era um homem justo. E quando eles morreram, nós vamos ver que Lázaro foi para o descanso eterno, ali para o seio de Abraão, enquanto que o rico, ele foi para um local de tormento, onde ele era afligido e castigado. Então, nós vamos ver que o sol e a chuva vêm para todos os homens, vêm para os bons, para os maus, mas a existência humana, ela não só se aplica a essa vida terrena. Então, a lei da retribuição, na esfera humana, ela não se aplica para todos e nem explica os caminhos de Deus em relação ao sofrimento, como Zofar está imaginando. Então, Jó deixa isso muito claro. Então, nós devemos viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida de temor a Deus, desviando-se do mal. Mesmo diante disso, nós podemos colher algumas tribulações, algumas calamidades. Eu já disse para vocês que a fonte de todo o sofrimento, ela está relacionada com o pecado. Mas tem pecado que não está relacionado com algum mal que você fez, mas sim pelo sistema mundano que se opõe contra a verdade, pelas pessoas ímpias que querem te prejudicar mesmo você fazendo bem, algumas vezes por permissão de Deus, que Deus permite que venham algumas coisas sobre você, para te provar, para fortalecer a tua fé. Então, o que nós aprendemos aqui é que essa teologia de Zofar, ela é uma teologia falsa, é uma heresia, onde que fala que o justo não passa por tribulação. Então nós vamos ver que Paulo, quando eles passam por uma das cidades que ele está pregando o evangelho, ali no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que diante de muitas tribulações é necessário entrar no reino dos céus. Então, a vida aqui, ela é passageira e nós encontramos bons momentos, encontramos momentos ruins, mas há uma eternidade para ser vivida e com certeza aqueles que não pagarem pelo mal que fizeram aqui vão pagar na eternidade. Mas há esperança para aqueles que aceitam a Cristo, para aqueles que se rendem aos pés do Senhor, porque os seus pecados serão perdoados e ele terá o que? Uma nova vida, que é agora trabalhada, é manifestada em seu ser através do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe. Se esse vídeo ele foi edificante para a sua vida, deixa a sua curtida aí no nosso canal, que Deus continue te abençoando e até uma outra oportunidade. No domingo, pela manhã, às 8 horas, nós estamos com a nossa aula presencial e você que mora aqui em Três Lagoas tem aí o convite para estar ali conosco. Deus vos abençoe.